Bom dia, pessoal. Aguardar vocês. Já acordaram? Já levantaram? Já estamos ao vivo. Adna. Bom dia, Adna. Jussara. Acordado cedo. Viva. Franklin. Bom dia, Franklin. Bom dia, Ricardo. Aguardar o nosso pessoal acordar mais. Estamos 6 pessoas conosco. Bom dia, pessoal, graças a Deus, né? Deus está nos guardando, nos preservando. Deus te abençoe, Sara. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Adna. Estamos aqui ainda impactados com aquilo que Deus fez ontem, né? Não sei se os irmãos sabem, mas ontem nós passamos aí de 1.500 pessoas assistindo. E Rafa, bom dia. E para vários países, né? Ontem a transmissão foi na África, foi na Ásia, foi na América do Norte, foi em vários estados, em várias cidades, em vários países. Deus está nos dando uma ferramenta interessante. Há muito tempo, né? Mas essa situação provocou essa oportunidade. Estamos aguardando nossos irmãos irem acessando. Já temos 9 irmãos assistindo conosco. 12 é bom. Brunella, bom dia, Brunella. A gente vai aguardar alguns minutinhos, irmãos, enquanto nossos irmãos vão se chegando, para a gente dar algumas informações e fazer o nosso estudo de hoje. Então nós estamos aguardando o pessoal chegar mais, né? Lembrando que vocês que já estão aí assistindo, a gente redobrar os cuidados, né? Cuidar da gente mesmo e daqueles que a gente ama. A situação ainda é complicada, é bastante complicada. Eu estava vendo no jornal, o governo está comprando 10 milhões de testes para a Covid. Se o governo está comprando 10 milhões de testes, a gente tem uma ideia. Anderson está no mesmo celular. Se o governo está comprando 10 milhões de testes, gente, é porque eles têm uma ideia de que mais de 10 milhões de pessoas vão estar infectadas, né? Senão eles não iam comprar 10 milhões de testes. Então vamos ficar de olho, né? Fique em casa, só sai de casa se você realmente tiver uma extrema necessidade. Hoje tem vários meios de entrega aí. Ontem. Bom dia, Everson. Ei, mãe, bom dia. A benção, mãe. Aí, Sara, peça a benção. Ei, Flávia, bom dia. Tô aqui, tô te vendo. Tô te vendo o seu nomezinho aqui, né? Mas, irmãos, se você precisar, né? Tem várias ferramentas hoje. Bom dia, Juliano. Tem várias ferramentas que a gente pode usar para fazer compras online, né? O Pedro ontem comprou do Tutti Frutti, um mercadinho aí que entrega em casa. Bom dia, Nara. Entrega em casa tudo que você precisar. Então chegou aqui fruta. E as outras coisas do supermercado também. Não é necessário você sair de casa, né? É uma possibilidade de entrega aí. Tem Eduardo, bom dia, Eduardo. Tem vários lugares que já estão fazendo essas entregas, então vamos aproveitar, né, essas entregas aí para que você não precise sair. Farmácia também, essas coisas. Sai realmente, se for bom dia, Rubens.
se for necessário mesmo para você, né? E aqueles que têm idosos, eu estava falando com algumas pessoas, né? Eu estou desde, acho que sábado passado, acho que uns 9 dias que eu não vejo os meus pais ao vivo. Ontem eu tentei até fazer uma chamada de vídeo para os velhinhos, mas não consegui. Mas a gente liga todo dia, né? Então dá assistência àqueles que precisam. Você que tem os idosos, né? Procura cuidar deles, procura ajudá-los para que eles possam ser assistidos, até psicologicamente. Não é bom nesse tempo. A gente está vivendo o Big Brother, né? Então essa situação emocionalmente ela mexe conosco, com todos nós. Ninguém quer ficar sozinho. Então, irmãos, ligue, né, para os seus parentes na hora de visitar. Importante isso, né? Às vezes a gente acha que a gente está bem. Para quem está acompanhando a notícia, 80% dos transmissores não tem sintomas. Então você não tem sintoma, mas transmite. Por isso a gente está tendo cuidado de fazer as transmissões por aqui. Bom, eu acho que a gente pode orar, né, para começar o nosso estudo. Hoje a gente vai falar na nossa lição, para quem tem revistinha aí, acompanha. Quem não tem, acompanha por aqui. Vamos falar sobre instruir-vos uns aos outros. Para quem está participando da nossa ED há mais tempo, nós estamos falando de mutualidade, né? Cada semana um tema sobre mutualidade, né? Então a gente já falou de amai-vos, perdoai-vos, né? Saudai-vos. Hoje vamos falar de instruir-vos, né? Então é mais um tema de mutualidade, mas antes de tudo vamos orar, né? Se você tiver aí com alguma pessoa do seu lado, né, dá a mão para essa pessoa e vamos orar, vamos colocar a nossa vida em Deus. Paizinho, nós te louvamos nessa manhã, pela noite que tivemos, pelo teu cuidado conosco, pelo Senhor ter nos guardado, Senhor, e pedimos, ó Deus, que a tua mão continue sobre o teu povo, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do planeta. Deus, que a tua mão esteja lá sobre os chineses, esteja sobre os espanhóis, sobre os franceses, os italianos, sobre os americanos, sobre todos, Senhor, que passam dificuldade, sobre todo o Brasil, sobre São Paulo, Senhor, Rio de Janeiro, Deus, os estados mais atingidos, sobre o nosso Espírito Santo. Deus, ser conosco, nos dá sabedoria, Senhor, nesse momento, que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja nos guardando, Senhor, durante esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela tua providência nas nossas vidas, pelo suprimento de todas as coisas, e que nessa manhã o Senhor possa falar conosco e encher o nosso coração de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos estudar sobre instruir-vos uns aos outros, né? Uma função também de cada um de nós. E para a gente dar contexto ao nosso estudo, de vez em quando eu vou olhar para baixo aqui porque algumas coisas eu preciso ler, tá, irmãos? Então a gente vai ler o texto, capítulo 3, versículo Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então, a gente quer falar um pouco sobre essa ordem, né? A gente tem falado que na mutualidade, tudo que envolve mutualidade são ordens que Jesus nos deu, né? Instruí-vos, acolhei-vos, amai-vos, perdoai-vos. Tudo isso está no imperativo, né? Para nós não é uma opção obedecer ou não. Toda vez que a gente fala de mutualidade, eu tenho falado isso na igreja, lembrando, né, que às vezes no Evangelho, ei Marcelo, bom dia, no Evangelho a gente fala muito aquilo que nós não temos que fazer, aquilo que é pecado, né? A gente não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode adulterar. Todos nós já sabemos essas coisas que nós não temos que fazer. Mas quando a gente fala de mutualidade, nós precisamos aprender aquilo que nós temos que fazer, né? Então não é mais aquilo que nós não temos que fazer.
passamos a entender aquilo que nós precisamos fazer. E instruí-vos é a nossa lição de hoje. O livro de Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, da mesma forma que há coisas que nós fazemos que são pecado, há coisas que nós não fazemos que também são pecado, que nós devemos fazer, nós temos que fazer. E entre elas, bom dia, Débora. Entre elas, bom dia, Weisa. Entre elas, instruí-vos, que é nosso tema de hoje, né? E nós podemos instruir as pessoas de várias maneiras, né? Há várias maneiras de instruir pessoas. A primeira maneira, né, para que a gente possa instruir pessoas, nós precisamos, antes de falar de alguma coisa, de ensinar alguma coisa, nós precisamos ser e praticar essas coisas, né? O Evangelho está muito naquilo que a gente pratica. Então a gente precisa colocar esses meios de aprendizado em prática, né? E entender também que esse dever de instruir, ele é constante, ele não para, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cristina, né? Bom dia a todos vocês. A gente precisa buscar esse meio. Talvez a gente possa usar como ilustração, né? Uma coisa para nós refletirmos nesse tempo de isolamento aquilo que nós temos aprendido de novo. Tenho certeza que todo mundo está aprendendo alguma coisa de novo com essa situação. Eu mesmo estou aprendendo uma coisa nova, né? Que é fazer a transmissão online, ao vivo, fazer as lives, né? Foi um desafio. Yolanda e a Adna estão aí toda hora, né? A Yolanda mais tempo. Ontem ela falou comigo, pastor, tem uns 2 anos que a gente está querendo fazer isso, é verdade. Então, um aprendizado novo, estou aprendendo algo novo. E eu tenho certeza que todo mundo nessa situação está aprendendo algo novo. E isso é importante, né? A gente entender quando a gente fala de instruir-vos uns aos outros. Eu fui instruído para fazer isso. Na verdade, a gente quer deixar aqui até o nosso agradecimento ao pessoal de trabalho. Os irmãos não têm ideia do quanto nós trabalhamos para que tudo que está acontecendo acontecesse, né? Não é fácil para uma igreja, para um pastor, parar tudo e reprogramar tudo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as nossas programações, que são para a semana toda, para você ser assistido. E tudo isso deu muito trabalho, tudo isso é muito complexo de fazer, né? Não é fácil. E a gente está aprendendo coisa nova. Eu não sei se seria uma pergunta, né? A gente aqui não interage tanto, mas uma pergunta para vocês: se você tem aprendido alguma coisa nova nos últimos tempos. Você faça a pergunta para você mesmo. Saudade também, Flávia. Se vocês têm aprendido alguma coisa, faça essa pergunta para você. Ou se tem alguma coisa que você gostaria de aprender mais, ou aprender direito, né? É um tempo de... essa semana eu vi muita gente brincando que a gente estava sem tempo para nada, né? Muitos tinham que colocar a leitura em dia, muitos tinham que fazer outras coisas e não tinham tempo. Agora a gente tem tempo. A gente tem tempo, tem bastante tempo, né? Para fazer muita coisa, para aprender muita coisa nova. Aqui a gente fala assim, ó, os gregos costumavam falar que a sociedade está dividida em três tipos de pessoas: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não praticam. Também uma reflexão para nós, né? As que não sabem e não perguntam. Eu gosto muito de falar de um apóstolo, né? Em especial, gosto de vários, né, deles. Às vezes a gente fala de Paulo, às vezes fala de João, mas queria falar um pouco agora de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, ele nos dá uma lição fantástica. Eu costumo falar que Pedro foi um apóstolo que nos ajudou muito, né, a nós, Igreja Moderna, porque Pedro fazia perguntas. Pedro fazia perguntas que nenhum dos outros apóstolos tinham coragem de perguntar, né? Se você lembrar, quando Jesus foi lavar os pés, ele questionou. Quando Jesus falou a respeito de João, né, Pedro também questionou se João ia morrer, e Jesus falou, olha, se eu quiser ele vive até eu voltar. Então Pedro fazia muitas perguntas, algumas até que talvez a gente achasse óbvias, né, mas Pedro fazia. E nós muitas vezes não fazemos perguntas, né? Nós subentendemos ou ficamos com aquela dúvida tanto tempo
e não aprendemos, e a gente precisa perguntar. Existem também aqui, segundo os gregos, aqueles que sabem, mas não ensinam. Eu particularmente fico assim, pensando por que isso acontece, né? É como a parábola dos talentos, aqueles que receberam, aquele que recebeu 1, 3, 5, e a Bíblia fala no final da história que aquele que tinha pouco foi tirado dele também. Então a gente que tem talento, meus, eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo agora têm um talento, vocês têm uma capacidade de instruir, que é o nosso tema, a outros, e a gente não deve achar que essa instrução ela é função só do pastor, só dos líderes, só dos presbíteros, diáconos, etc., daqueles que estão na liderança de alguma coisa. Todo cristão é um discípulo, e por ser um discípulo, ele tem a função de instruir as pessoas, não só falando, né? A gente vai citar isso aqui. E também tem aqueles que ensinam e não praticam. É outra coisa importante, né? Hoje a gente vê muita gente que faz isso, infelizmente, né? Pessoas que estão ensinando determinadas coisas, mas que não colocam em prática. Quando a gente fala de santidade, eu gosto de dizer isso, santidade é o quê? É você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, não adianta... Ó, a pastora dando tchau aí. Não adianta você falar assim, eu conheço Deus, eu já li isso, eu já aprendi aquilo, eu já sei sobre isso, mas se você não coloca em prática, você não experimenta. E quando a gente fala de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, a gente fala de prática, a gente fala de experimentar, né? A palavra original quer dizer experimentar. E se eu não experimento, eu não sei de verdade, né? A gente precisa colocar em prática. O pastor César Castellanos ele tem um princípio de discipulado que ele diz assim: primeiro eu faço e você observa, depois eu faço e você me ajuda, depois você faz e eu te ajudo, e por último você faz e eu observo. É a prática, né? É como para o médico a residência. Então a gente precisa colocar a palavra de Deus em prática também, né? E esse é o terceiro grupo de pessoas que os gregos falam que existe. Então são as que não sabem, né, e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não praticam. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente se torna mais livre. É igual, por exemplo, usar um exemplo aqui para todos, tirar a carteira de motorista. A gente pega a carteira, né, aprende, e quando você aprende a dirigir, pratica, você adquire uma nova liberdade de ir e vir. Você pode fazer um monte de coisas, né? Então o ensino ele nos dá liberdade, ele nos dá autonomia, ele nos dá independência, ele nos possibilita um novo tipo de vida, de prática. E por isso que é tão importante que se faça isso. Imagina se até hoje você estivesse ali dirigindo com o instrutor da escola, né, da autoescola. Você não seria independente, você não seria livre, você estaria com ele ali. Então a gente precisa colocar em prática. Todos nós fomos criados com um potencial. É interessante que a Bíblia fala, Jesus, né, é sempre chamado de mestre, e os outros discípulos. Por quê? Porque o discípulo está sempre aprendendo. Nós somos discípulos de Cristo, então nós estamos sempre como aprendizes. E esse aprendizado, como eu falei, ele não vem de uma posição específica. A gente aprende com pai, a gente aprende com mãe, a gente aprende com um professor, a gente aprende com o pastor, a gente aprende com um irmão mais velho, a gente aprende com alguém mais experiente. Então a gente está sempre aprendendo, a gente aprende com o cônjuge, a gente aprende com o mais novo, a gente aprende com todo mundo. Então é importante que a gente pratique, né, esse ensino. Outra coisa é a gente imaginar esse privilégio, né, que é aprender. Alguns perdem esse privilégio. É igual a gente pensa a lição aqui, ela nos dá uma ilustração a respeito da criancinha, os processos da criança, né? Ela nasce, ela começa a aprender, ela continua fazendo sua vida toda, ela aprende a lidar com a mãe através do choro, né? A primeira comunicação da criança é o choro. Então ela chora para mamar, ela chora porque ela quer ser limpa, ela chora porque ela está com calor, ela chora para tudo.
E isso é um começo de aprendizado. Ela está aprendendo, né? E depois ela aprende a linguagem, depois ela vai para a escola. Então a gente vê na figura da criança que o aprendizado ele é um processo, né? E no Evangelho não é diferente, né? A nossa vida toda é aprendizado. Essa situação que nós estamos passando, eu estava dizendo para os meus filhos, talvez nem os nossos pais viveram uma situação tão grave, né? A Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, ela comparou a situação que nós estamos vivendo à Segunda Guerra Mundial. Então todos nós estamos aprendendo alguma coisa. Talvez nós vamos aprender que congregar faz falta. Nós vamos aprender que o abraço faz falta. Nós vamos aprender sobre as nossas relações, né, com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama, com aqueles que muitas vezes estão tão próximos, né? E toda essa situação está nos ensinando muitas coisas, o valor de poder ir à rua, né? O valor de ter liberdade de ir e vir. Nós estamos aprendendo. Ei, Ed, que legal! Ei, Marcela, Portugal, né, assistindo a gente também. Abraço para vocês, família. Então a gente vai aprendendo, e quando a gente aprende, a gente realiza coisas, né? A gente se sente realizado. Muitas vezes a gente fala do trabalho, né? O trabalho não é só uma maneira de ganhar dinheiro. As pessoas dizem que quem trabalha com o que gosta nunca trabalha, né? Sempre faz o que gosta. Então o aprendizado também realiza. Aqui a Edson pergunta assim: como podem os erros ser instrumentos de ensino? Interessante essa pergunta, né? Eu gosto de dizer que muitas vezes na igreja a gente faz assim, a gente fala que quando tem um problema na igreja, uma dificuldade na igreja, alguns, né, ficam desestimulados, ficam tristes, querem parar, querem desistir, acham todos os problemas, principalmente os problemas de relacionamento. A gente está falando de mutualidade, então isso tem tudo a ver com o nosso tema, os problemas de relacionamento. Agora, interessante que quando você olha para aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, Jesus sempre usou os problemas como uma forma pedagógica. Quando um queria ser maior do que o outro, Jesus ensinou a eles sobre humildade, né? Quando eles viram os demônios se submeterem, Jesus falou que o reino de Deus é mais importante do que o poder. Então, os problemas são oportunidades de aprendizado, e a gente não pode achar até os erros, né? Quando a gente vê os mais velhos falando, lembrando da passagem dos filhos de Salomão, né? Quando Salomão passou o reino para os filhos dele, Jeroboão, um deles foi tomar conselho, e alguém disse para ele foi perguntar aos jovens o que fazer com o povo. E os jovens disseram: aumenta o imposto, cobra mais, esse povo pode mais. E quando ele foi aos mais velhos, os mais velhos disseram para ele assim: olha, cobra menos, calma, né? E deram um outro tipo de conselho. Por quê? Porque eles tinham experiência, eles tinham passado por situações que os mais novos não tinham passado. Então essa experiência vem muitas vezes dos erros, das dificuldades. A gente fala de paternidade, né? Quinta-feira a gente falou aqui sobre família, sobre a importância do pai. E muitas vezes quando a gente é pai novo, eu fui pai muito novo, a gente erra mais, né? Quando a gente está mais velho, a gente tem mais experiência. O segundo filho, ele tem um privilégio, né? Os erros que a gente cometeu com o primeiro, geralmente não vai cometer com o segundo, se a gente aprende. Então o ensino, ele é dado a vida toda, né? E a gente aprende o tempo todo. Aqui fala o seguinte: o sucesso da sobrevivência do homem veio da organização do ensino. Então, por exemplo, nós aprendemos a somar, multiplicar, ler, escovar o dente, usar o computador, dirigir e algumas atitudes sociais. Tudo isso tem uma metodologia, né? Há uma maneira de que esse ensino seja crescente na vida de uma pessoa. E o ensino precisa ser assim também. Nas nossas vidas é necessária uma metodologia. A igreja se organizou, né, para ensinar. Uma das funções mais importantes, a mais importante da igreja é o ensino. Eu gosto de falar sempre na nossa igreja, vocês ouvem sempre eu dizer isso, que o culto mais importante da igreja é a EBD, né? E a EBD ela é centenária, né? Pelo EBD as pessoas se formaram dentro da igreja, os pastores, os líderes, né? Tudo começou na EBD. Então a EBD é fantástica, é importantíssimo.
e ela é uma maneira de organizar o ensino. O ensino precisa ser organizado, né? Como nas escolas. Na vida cristã existe alguma coisa que pode ser aprendida naturalmente, sem necessidade de ensino formal e sistemático. É verdade. A gente aprende observando o irmão. Eu gosto de falar muito sobre isso, né? Jesus, Augusto Cury, ele fala o seguinte, que o que eu surpreendi em Jesus não eram as ações, eram as reações. Porque ações podem ser ensaiadas, né? A gente fala sempre na igreja sobre os crentes que são domesticados, né? E a gente não quer ser adestrado, a palavra é essa. A gente não quer ser adestrado. O rio de Deus deve fluir de dentro de nós. E para que ele flua de dentro de nós, a transformação precisa ser interna, né? Então, quando a transformação é interna, aí as nossas atitudes, elas vão ser reflexo daquilo que foi transformado interiormente. E a gente aprende muito. Tem pessoas que são observadoras e ficam olhando as atitudes das pessoas. E é importante, né? A gente aprende observando as pessoas. As boas atitudes, é claro, né? As ruins também servem para a gente olhar e não fazer igual. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Até separei a caneca do Flamengo, igual o pastor Glacione, mas está aqui do lado. Então a gente precisa, né, aprender de forma sistemática. Quando a gente olha para a Bíblia, aqui tem alguns exemplos que eu quero ler para vocês, né, que fala assim, em Gênesis 2, 15 e 17, Deus fala para Adão e Eva não comerem de determinada fruta. Ele estava dando uma instrução, né? A palavra hoje é instruí-los. Então Deus instruiu. Na passagem de Moisés no deserto, né, Deus mandava várias vezes Moisés parar num lugar e instruir o povo a respeito das leis, do comportamento. Então ele fazia essa instrução. Paulo, as cartas de Paulo são o manual da igreja moderna, né? Então Paulo, por muitas vezes, falou para Timóteo, para Tito, a nossa lição cita aqui, ele deu instruções de como fazer várias coisas. O próprio Jesus falou, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por que a Bíblia é tão enfática em falar do ensino? Porque é o ensino que transforma. Até mesmo segunda-feira a gente vai falar amanhã, vamos falar sobre libertação. Quero convidar você, 20 horas, a gente vai estar falando fazendo uma live sobre libertação. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, como que eu sou liberto? Conhecendo, aprendendo, sendo instruído. Por que Paulo se preocupou tanto com o ensino? Porque ele é o que faz a diferença na vida de um cristão. É o que ele aprende. Como eu falei, não de forma teórica só, colocando em prática. O que pode impedir a gente de aprender? O que pode ser uma dificuldade, um obstáculo para a gente aprender? E a nossa lição, ela fala do orgulho intelectual, né? O texto de Romanos, capítulo 1, se eu abro aqui para vocês, Romanos 1, versículo 28, ele diz o seguinte, abrindo a Bíblia aqui, irmãos. Romanos 1, 28, ele diz assim, porque por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por quê? Porque eles desprezaram o ensino. Eles foram orgulhosos no ensino. O orgulho é alguma coisa terrível, porque você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem. Então a gente pode sempre aprender. E quando a gente fecha o nosso coração, quando a gente acha que já sabe tudo, a gente não aprende. Quantos crentes desestimulados existem por causa disso? Eu gosto de falar muito isso quando tenho oportunidade, né? Você às vezes encontra pessoas que estão desanimadas com a igreja, estão longe da igreja, estão longe do convívio, e aí passando por muitas dificuldades. Você vai conversar com elas, e o que você ouve muitas vezes? Eu já sei, eu já li, eu já aprendi, eu já estudei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho um curso sobre isso, eu sei tudo sobre esse assunto. Mas se a pessoa sabe tudo daquele assunto,
ela deveria estar sabendo lidar com aquele assunto, ela não está sabendo lidar com aquele assunto. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe de verdade, né? A gente sabe teoricamente, quando a gente fala, por exemplo, de perdoar, né? É uma prática que precisa de exercício. Quando a gente fala de amar também, é outra prática que precisa de exercício. E lembrando sempre que a gente fala, perdoar e amar não são sentimentos, né? Deus não é leviano de nos dar uma ordem a respeito de um sentimento. É uma decisão, né? Precisa ser decidido. E se a gente não aprender isso, não praticar isso, a gente não vai conseguir. Então muita gente acha que sabe, que não tem mais nada que aprender. Mas a gente tem que aprender, né? Sempre tem. Nós somos alunos o tempo todo. Eu gosto de dizer que a escola bíblica vai continuar lá no céu, né? E vai ser eterna. Nós vamos aprender de Deus todo dia. Então vamos, quando tivermos a oportunidade, né, colocar o nosso coração aí para aprender, né? Sempre. Não aceitar o ensino demonstra orgulho. O orgulho impede o aprendizado. Algumas coisas que o autor coloca aqui na nossa lição, ele fala de algumas coisas que também podem, fora o orgulho, nos prejudicar na questão do aprendizado. Ele fala do vinho, né? Mas não é o vinho a bebida só, a gente quer falar um pouco disso aqui. Você estar fora da sua perfeita faculdade, para você ter autocontrole, sabedoria, entendimentos, julgamento, equilíbrio e avaliar as coisas. O que ele fala? Que a gente precisa estar sóbrio, precisa estar em condições de aprender. Outra coisa que ele fala, né, na verdade as duas são muito parecidas, da sensualidade, é a pessoa ter uma vida com valores mundanos. E aí a gente sabe que nós somos extremamente anti-religiosidade, não é da questão da religiosidade que eu estou falando, mas da questão de valores, né? Da gente ter os valores do reino. A Bíblia manda pensar nas coisas que são do alto, e muitas vezes a gente está com o nosso coração tão na terra, né? Tão nas coisas da terra, que a gente não... Ei, Patrícia, manda um abraço para o Valtinho. As coisas que a gente está valorizando, colocando como prioridade, são as coisas da terra. E aí a dificuldade de aprender é grande. Por quê? Porque aqui ele fala, Timóteo fala assim, ó, para 2 Timóteo 3, Paulo fala de mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, que aprendem sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Ele fala que elas são ociosas, que elas são moralmente fracas e que elas são instáveis. Então essas pessoas elas não aprendem. Por quê? Porque os valores são diferentes. Porque aquilo que ela está buscando é diferente. Muitas vezes a gente fala, por exemplo, da própria escola bíblica dominical. Já ouvi muita gente falar, domingo é dia de eu dormir, mas até mais tarde. Só que a gente acorda todo dia para ganhar o pão, e isso é ótimo, né? A Bíblia fala que o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto para trabalhar, tá certo? Muitas vezes a gente coloca o filho na escola, né, e faz tudo para que aquele filho tenha o melhor ensino, e a gente valoriza aquilo. E isso também é importante, um filho ter uma profissão, né? Só que a gente, se o menino quiser faltar, a gente briga, a gente levanta ele na marra, a gente arrasta ele para o colégio, porque o colégio é caro, né? E a gente está investindo, e a gente quer que ele aprenda, e tudo isso é muito bom. Mas quando chega nas questões de Deus, né, que fala de eternidade, que fala de onde nossos filhos vão passar o resto das suas vidas, né, e o eterno é muito tempo, a gente não tem a mesma força de exigir, de cobrar. E quando as crianças são pequenas, né, quando eles são grandes, eles têm o livre-arbítrio, eles decidem o que eles vão fazer, mas enquanto são pequenininhos, né, a gente tem que levar, que dar o mesmo valor que a gente dá à escola secular, na verdade o mesmo não, maior ainda, a escola de Deus, que é a EBD. Então a gente precisa ver a questão dos valores, né, daquilo que está no nosso coração, senão a gente não aprende. Aqui diz assim também, né, qualificação para instruir. É qualquer pessoa que pode instruir, né? É importante. Muitos acham que não pode instruir os outros porque não possui o dom. Podemos responder a isso com outras comparações. Por exemplo, todos são chamados para evangelizar? Não. Mas nem todos são evangelistas, desculpa.
Todos são chamados realmente para evangelizar, né? O ID é uma ordem para todos nós somos. Mas alguns têm um dom, né, especial de Deus, faz parte, é um dos 5 ministérios. Mas isso não faz com que aqueles que não têm esse dom não estejam comprometidos com isso, né? Nós devemos estar comprometidos. Então todos nós podemos acrescentar algo a alguém. Todos nós podemos ensinar algo a alguém, passar. Você tem uma experiência com a sua vida cristã. E essa experiência precisa ser dividida, compartilhada. Isso faz parte, né? Voltando a falar do tema, instruí-vos. Instruí-vos é um imperativo de Jesus, é uma ordem para todos. Aproveita esse tempo, né? Quantas manifestações nós estamos vendo nas janelas, pessoas cantando, pessoas orando, pessoas aceitando Jesus em cultos online, né? As pessoas estão sedentas. Tem uma palavra que diz assim: foi-me bom ter sido afligido. O próprio Jesus, né, a palavra diz que ele preferiu velórios do que festa, porque no velório as pessoas estão reflexivas, na situação difícil as pessoas estão reflexivas. Então esse é um tempo de instruir. Instrua o seu pai, instrua a sua mãe, instrua o seu vizinho, instrua o seu filho, instrua o seu parente, instrua aquele que está perto, a quem você tem a oportunidade o tempo todo. Não deixe de instruir, né? O cristão também, o mais novo, o mais velho, vamos instruir as pessoas. Isso faz parte daquilo que Jesus nos mandou fazer, né? Faz parte daquilo que nós devemos fazer. Importante, né? Quem pode instruir? Para que a gente instrua, a gente precisa também ler. Eu vi muita gente falar: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Olha o tempo aí, chegou, né? Essa é uma boa hora para você fazer um plano de leitura da Bíblia, um capítulo por dia, né? Dá para ler até mais de um. Você pode ler um de manhã, um de tarde, um de noite. Tempo a gente tem bastante. Então é hora de se encher, né? Porque tem um versículo que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Outro versículo fala que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar: abre a tua boca e eu te encherei. Então Deus vai encher a gente, vai falar, vai usar. Quantas vezes, cito isso muito, quando eu vou dar um conselho para alguém, a gente ora antes, e antes de orar você não tem ideia do que você vai falar, e a partir daquela oração Deus te dá o caminho, Deus te lembra o versículo, Deus te mostra o princípio que deve ser ensinado, e ali você consegue instruir uma pessoa. Então, para que a gente possa instruir, nós precisamos nos encher, precisamos ler, precisamos falar com Deus. Esse tempo de oração, né, tá um tempo tão diferente, porque a gente está acostumado a orar na igreja e pegar a mão do irmão do lado e sentir a oração, né, que o irmão está fazendo, e se emocionar. Nós somos sensoriais, né? Nós somos sensoriais. Eu sou sinestésico, sentindo falta demais de tocar, de abraçar, de apertar a mão, e a gente precisa disso. Agora, tem um versículo da Bíblia que fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né, em secreto, e o teu pai te ouve em secreto. Está sendo um tempo para a gente aprofundar nossa relação com Deus, de oração, de palavra, de estudo, de se encher, e aí nós vamos poder instruir muito melhor. Então vamos fazer isso, né? Vamos aproveitar esse tempo. Deus está falando conosco, Deus está movendo a terra toda, né? Eu não lembro na história, a minha história de vida pessoal, de uma crise do tamanho dessa, mundial, que está acontecendo, e a gente lembra que Deus, ele não perde controle. A gente perde controle, Deus não. Deus está sempre no controle de tudo. Vamos aproveitar isso para aprender, né? Importante também, todavia, aqueles que têm o prazer no ensino aos outros devem observar características desse precioso dom. Aqueles que têm o dom de ensino, né, de mestre, que fala, descrição. O dom de ensino é a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus na vida dos ouvintes, fazendo com que se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. Destaque sobre isso: aqueles que ensinam, comunicam verdades bíblicas. Importante, irmãos, nós que somos cristãos, a gente vai estar sempre diante de um dilema, né? Tem um sermão antigo que eu fiz uma vez que dizia assim: princípio ou circunstância? Diante de toda situação, nós vamos estar nessa bifurcação de nos adaptar à circunstância, fazer o que é mais fácil, buscar um atalho,
ou nos firmar no caminho. Deus é Deus de caminho, Deus não é Deus de atalho. Deus é Deus de princípio. E diante de toda a situação há uma instrução para se fazer. E essa instrução nossa precisa ser bíblica, precisa ser no princípio, ainda que seja difícil de executar. Como José, quando se apresentou a Faraó, não se dobrou diante do Faraó, porque ele só se dobrava para Deus. Era costume os homens se dobrarem diante de Faraó, e aqueles que não se dobravam morriam. E quando os soldados foram na direção de José para executá-lo, o Faraó falou: não executa, porque se esse homem tem coragem de não se dobrar diante de mim, ele também vai ter coragem e a verdade de falar dos meus sonhos de uma forma verdadeira. E aquele princípio que José aplicou numa hora difícil salvou a vida dele. Então a gente pode aprender com isso, né? Precisamos comunicar verdades bíblicas, não que a gente acha, né? Para cristão, quando a gente vai instruir, não vale aquilo, eu acho, eu penso, na minha opinião. Tem que ser, a palavra de Deus diz isso. Eu preciso ensinar dessa forma. Verdades que desafiam os ouvintes com verdades das Escrituras de forma simples e prática. Eu vejo muito mestre hoje, principalmente nesse tempo de internet, né, de vaidades, pessoas ensinando coisas difíceis das pessoas compreenderem, de assimilarem. Mas quando a gente olha para Jesus, o ensino de Jesus era muito simples, profundo, sempre, mas simples. Qualquer pessoa podia entender. Então, quando formos ensinar, vamos ensinar de forma simples, né? Jesus usava parábola, ele era prático, ele tinha uma metodologia de ensino. E nós precisamos ensinar as pessoas de forma prática, não com evangeliquez, não de forma rebuscada, não ensinando como se fosse só para a nossa própria vaidade, mas para que as pessoas realmente aprendam, né? Então vamos ser humildes. Apresentam todo o conselho de Deus a fim de causar o máximo de mudança. O Evangelho é mudança, né? O grande poder do Evangelho, eu gosto de falar nisso, nós somos, falando nós, fonte de vida, somos pentecostais, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na manifestação de Deus, mas a gente precisa entender, né, que o grande poder é a transformação do homem. Deus, quando os apóstolos vieram com o coração cheio, falando, até os demônios se submetem, e estavam felizes com isso. E Jesus falou, não fiquem felizes com isso, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então o importante é a transformação. O grande poder é exercer os frutos do Espírito. Esse é o grande poder, né? Não as manifestações sobrenaturais. Essas aí, a Bíblia fala que no final do tempo o anticristo vai fazer manifestações tão grandes que, se possível, até enganaria os escolhidos. Mas os escolhidos vão estar atentos à palavra, né? Eles vão estar cheios da palavra, e aí eles não vão ser enganados. Agora, aqueles que não se enchem, que não aprendem, né, eles vão ser enganados, porque eles vão correr atrás do poder, e o poder não é esse poder, né? O grande poder é a transformação daquele que não perdoava, perdoar, aquele que não amava, amar, aquele que não era um bom pai, se tornar um bom pai, e por aí vai, né? Aquele que era desonesto, ladrão, parar de roubar, aquele que mentia, parar de mentir. Esse é o poder de Deus. Dê atenção aos detalhes e à precisão. Deus é um Deus de detalhe, né? Deus é um Deus que se importa com os pormenores, e a gente deve fazer a mesma coisa. Prepare-se por meio extenso, né, de estudo para ensinar. Para a gente dar uma aula, a gente demora tanto tempo, as professoras, tem muitas professoras assistindo agora, elas sabem bem do que eu estou falando. Você tem um plano de aula, né? Você tem que preparar aquilo que você vai falar. Então, para aqueles que ensinam dessa forma, é necessário um preparo, né? E para isso precisa ter disciplina, precisa ser perceptivo, precisa estar apto a aprender, autoridade, ter prático, analista, capaz de falar. Quinta-feira eu estava aqui passando um aperto para fazer minha primeira live, né? Estava com meu filho aqui, o Lucas, foi muito bom. Ele pôde ouvir o que eu falei sobre paternidade, foi importante para mim também. E eu terminei a live e falei, e aí, Lucas, o que você achou? Aí ele falou, pai, você nasceu para isso, você tem um dom, você tem um talento, né? E eu achei engraçado porque quando eu comecei a falar e pregar, né, eu pregava atrás do púlpito, escondido, e algum irmão, eu sempre conto a história dele, falava para mim assim, para, desiste, você não tem jeito para isso.
E na verdade é a prática, né, que faz isso. Temos que ser cuidados, né, com esse dom. Qual? Evitar o orgulho, né, o orgulho, a soberba, né, do conhecimento. A palavra de Deus fala que os sábios não entendiam o que Jesus falava. Os sábios, a maneira do mundo, né? Nicodemos mesmo foi lá conversar com Jesus, e Jesus falou: é necessário nascer de novo, e ele não entendeu. Ele pensou, ele foi literal, né? Porque muitas vezes a gente precisa descer para aprender, precisa nos despir da nossa capa, né? Para que a gente aprenda. O orgulho, ele atrapalha muito. E os mestres, aqueles que ensinam, né, saber sempre que aquele que fala pela nossa boca é o Espírito Santo, né? A nossa suficiência vem de Deus, é Ele que fala. Então, evitar que o orgulho nos pegue. Deve evitar prender-se a detalhes e falhar na aplicação. Muitas vezes a gente é meticuloso em ensinar cada letra, cada vírgula, mas aí cai na aplicação. E aqueles que ouvem, eles observam. Hoje, né, nós cristãos evangélicos somos cobrados intensamente sobre as nossas ações, né? Então a nossa ação, ela tem que estar de acordo com o nosso ensino. Lembrar sempre que a espiritualidade não é medida por quanto sabemos. Se a gente observar, né, Satanás sabe muita coisa. Quando ele foi tentar Jesus, na tentação de Jesus, por 3 vezes ele citou a Bíblia. Ele disse para Jesus: olha, na tua palavra, na palavra está escrito que se você se jogar daqui, os anjos vão ter cuidado de ti. E aí Jesus respondeu também na palavra, né? Ele disse: mas não tentará o Senhor teu Deus. Depois o diabo disse: lá na palavra está escrito que se você der ordem, essas pedras vão virar pão. E Jesus: nem só de pão viverá o homem. Então não há muito saber nesse sentido, como eu falei aqui no começo. É a prática, né? É colocar em prática aquilo que a gente sabe. Você já descobriu qual é o seu dom? Pergunta para vocês, reflexão. Todos que estão me ouvindo agora têm um dom, têm uma capacidade. Você tem um dom de ensino? Por que você chegou a essa conclusão? Aqui são algumas perguntas que a lição faz para nós, né? Todos nós, como eu disse, temos capacidade de instruir sempre. E a gente precisa colocar isso em prática. Para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, e para ensinar é preciso fazer. Ei, minha sogra, está assistindo? Glória a Deus. Nós precisamos ser, conhecer e fazer. Lá em Isaías 30, 21, né, fala da voz de Deus. Vamos abrir aqui para vocês, para a gente ler. Isaías 30, 21. Diz assim a palavra: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha que palavra linda, né? De Isaías, falando do Espírito Santo. Quantas pessoas Deus usou para mostrar a você o caminho certo? Os nossos mestres. Nós devemos ser eternamente gratos, né? A Bíblia fala que os que anunciam são lindos. Então a gente deve ser grato a essas pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo continua falando, continua ensinando. O véu foi rasgado. Hoje ele fala diretamente conosco. É igual quando a gente fala a respeito do pecado, né? Até Jesus vir, nós éramos escravos, agora somos livres. O Senhor nos libertou do pecado. E hoje, para cada decisão que a gente toma, a gente sabe exatamente o que está fazendo. A Bíblia diz que ninguém é tentado por Deus, né? Ninguém é tentado por Deus. Pelo contrário, com a tentação Deus dá o escape. Então Deus está sempre nos instruindo, está sempre nos falando. Deus está sempre nos alertando. E a lição nos convoca para fazer a mesma coisa. Alertar os nossos irmãos, alertar o ímpio também, aquele que não conhece a palavra. É a nossa função. Nós somos atalaias. O atalaia precisa dar o sinal. Não é ser antipático, não é ser um crente chato, não é falar que as pessoas vão para o inferno. Isso aí não salva ninguém. Jesus sempre tinha uma palavra temperada com sal, cheia de amor para falar com as pessoas, né? A adulta, ele falou: não te acuso. Com Zaqueu, ele foi comer na casa dele para ensinar. Há maneiras diferentes de ensinar. O ensino precisa estar cheio de amor, né? De compaixão. Não é ser permissivo,
mas é ser sábio, é ser usado pelo Espírito Santo. Então vamos instruir as pessoas com esse coração, para que elas possam aprender. Todo crente tem o dever de ensinar e aprender, né? Todo mundo tem esse dever, todos nós temos esse dever. Muitas vezes ocorre que esse ensino não é formal, nem sistemático. Ele se dá através de ações, de exemplos e de atitudes, né? Que a gente possa colocar em prática esse imperativo de Jesus: instruí-vos uns aos outros, né? Então vamos instruir a cada um dos nossos irmãos, vamos instruir a todos que estiverem ao nosso redor. Onde você está, você é sal, você é luz, você está ali para salgar, você está ali para iluminar. Então vamos fazer isso, né? É nossa função. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu tenho alguns recados, eu queria que você não desligasse a live ainda, importantes para falar para vocês, né? Depois no final nós vamos orar. Falar da nossa programação, importante, irmãos. Nós montamos uma programação para que você, cristão, seja assistido todo dia. Todo dia. Então, de segunda a sexta, nós temos lives às 20 horas. Todo dia. Segunda-feira tem aula de libertação. A gente vai estar falando sobre libertação aqui, às segundas. Na terça-feira, às 20 horas também, o pastor Ricardo vai estar trazendo uma palavra, né, para o seu coração. Às quartas-feiras, por uma questão de dificuldade de internet aí, o pastor Éder lá de Recreio vai estar gravando vídeos, e esses vídeos vão ser postados aqui na página da Fonte de Vida, às quartas. Às quintas-feiras nós estamos fazendo o nosso culto de oração pela família, então são palavras direcionadas à família. Eu vou estar nessa live a todas as quintas. Na sexta-feira, também 20 horas, pastor Ricardo, espiritual, né? Batalha espiritual de verdade. Como é que é isso? Como é que isso se dá? Então, segunda, terça, quarta, até sexta tem. No sábado, sempre vai ter uma palavra do pastor Claucione, lá de Santa Teresa, às 19 horas. No domingo, pela manhã, 9 horas, sempre a gente vai ter a nossa EBD aqui, a live comigo, né? Então, eu vou estar na segunda, na quinta e no domingo. Na terça e na sexta, pastor Ricardo. Na quarta, pastor Éder. No sábado, pastor Claucione. No domingo de manhã, EBD aqui comigo. E no domingo, 18h30, pastor Eduardo, lá de Jetibá, o culto Jetibá 18h30, então o pastor Eduardo vai fazer a live 18h30 para os irmãos. Então tem programação para você todo dia, na verdade são 8, né? Uma por dia e no domingo são 2, às 9 e às 18h30, para que você seja assistido. Eu quero deixar aqui, irmão, um agradecimento à nossa direção, ao povo da igreja, né? Tanto o pessoal da mídia, que proporcionou que isso tudo acontecesse, foi difícil, foram muitas conversas, muitas reuniões, formatar isso tudo, para que vocês assistiram. Eu queria deixar um agradecimento público a eles. Ao nosso conselho da igreja, tão importante para mim, ouvir os nossos conselheiros para as decisões que a gente precisa tomar, de fechar a igreja, de fazer os cultos online, de como é que a gente faz cada coisa. Não é fácil para um pastor tomar essas decisões, e o conselho me ajudou muito. Queria deixar isso aqui. Aos nossos pastores, irmãos, quero lembrar, dar uma palavra de apreço aqui aos nossos pastores. Queria que você ouvisse isso, tanto de Vila Velha, Recreio, Santa Maria, Jetibá. A gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está aconselhando, a gente está montando estudo. O pastor não está parado. Estamos trabalhando muito, bastante, né, para que você seja assistido. E por isso também quero lembrar os irmãos, né, culto tem ofertório, mas aqui a gente quer dar uma palavra sobre dízimos e ofertas. A gente sabe que é um momento difícil para todo mundo. A gente tem alguns irmãos que são autônomos, que precisam de recurso, e a igreja não está parada, irmãos. Até para assistir esses irmãos também, né? Nós temos as nossas contas fixas. Algumas igrejas têm aluguel para pagar, pastores têm suas despesas também. Então o que das igrejas, isso é para os irmãos da igreja, né? Você que não é da igreja está desobrigado de qualquer coisa disso, mas todas as nossas igrejas têm conta no Cicobi. Todos os pastores têm conta no Cicobi, as fontes de vida, né? Então procure o tesoureiro da sua igreja para que você possa fazer transferência, para que você aprenda a fazer, se for o caso. E para aqueles que não podem, a gente tinha pensado de colocar alguém na igreja, mas isso é perigoso também. Então a nossa igreja em Vila Velha está fazendo o PicPay. Os irmãos podem procurar o Fabiano aí para fazer as suas transferências.
Quanto à assistência social, nós temos pensado uma maneira de não colocar ninguém em perigo. Nós vamos bolar esse jeito, talvez, de doação de alimento, porque muitas pessoas vão precisar, seja feita direta para aquele que está recebendo. Nós vamos montar um sistema para poder assistir esses irmãos também. Então não deixe de fazer a sua contribuição, não deixe de fazer a sua oferta, não deixe de entregar o seu dízimo, porque são muitas necessidades que nós temos, a igreja tem, os pastores têm, e os irmãos que menos favorecidos também precisam. Então seja fiel, esse é o ano da fidelidade. Deus está nos provando em muitas coisas, nós vamos permanecer fiéis, porque aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essa é a palavra. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, né? Falei aqui dos avisos, falei sobre os nossos pastores, sobre a mídia, né? Sobre todo esse trabalho. Nós estamos muito felizes, irmãos, com essa interação. Ontem a live do pastor Claucione esteve em todos, praticamente, né? Nós tivemos na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, todo o Espírito Santo, muitas cidades do Brasil, Rio, São Paulo, Minas, né? Tinha um irmão de vários lugares, quase 1.500 pessoas assistiram a live ontem. Então Deus está usando essa ferramenta até para que a gente tenha essa comunhão, esse período de comunhão, né? Uns com os outros, todas as igrejas. Isso tem sido bênção. A gente queria poder interagir mais, né? Esse período aqui de falar uns com os outros, de ouvir quem está participando, é super importante. A gente sente falta, né, da igreja. Pastorinha, ela está aqui com vergonha, que ela é tímida, mas a gente vê o rostinho de vocês, né? Aqui, mesmo que seja aqui em cima, ouvir vocês falando, ler vocês falando, né? Ouvir alguns, é importante. E nós queríamos terminar essa live orando, né? Se você tem um pedido especial, eu sei que tem muita gente ouvindo, sessão, mas nessa hora a gente quer fazer uma oração por todos nós, né? Pelas nossas famílias. Então, que a gente possa colocar esse momento do Brasil, né? Um momento que nós estamos passando, nas mãos do Senhor, porque Ele não perde o controle, Ele está sempre no controle de tudo, né? E nós vamos sair mais fortes lá na frente, nós vamos aprender com isso, né? Estamos sentindo falta da mutualidade prática. Talvez Deus está nos dando uma lição prática a respeito, talvez não, com certeza. E a gente precisa aprender com isso também. Então instruí-vos aqueles que estão do lado de vocês. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Amém? Quer orar? Pastor, falou que eu que vou orar, então vamos orar. Seria interessante dar uma palavra, falar que a importância desse período, que a gente vê que, como a gente está sentindo falta nos dois. Estamos sentindo falta, né? A Ju está falando disso. E isso é importante. Estamos aprendendo algo com isso também. Vamos orar então, irmãos. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem preservado os teus filhos. Pai, queremos pedir que a tua mão seja sobre os hospitais, que a tua mão seja sobre os enfermos, sobre os médicos, sobre os enfermeiros, sobre aqueles que estão na linha de frente. Deus, sobre os policiais, sobre os bombeiros. Deus, sobre aqueles que precisam trabalhar. Deus, guarda os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Nós sabemos que tem coisas que o Senhor permite. Pai, nós pedimos. A palavra diz que a oração do justo pode. Senhor, livra o Brasil, Senhor, livra, Deus, os países que estão passando por essa dificuldade. Livra o mundo, Senhor, dessa dificuldade. Tem misericórdia, Senhor, de vidas, de pessoas. Aqueles que são mais frágeis, coloca os seus anjos em volta de nós, Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos instruindo e que nós também nesse período, Senhor, possamos instruir uns aos outros. Deus vai a cada coração, o Senhor Deus de perto e de longe, o Senhor pode alcançar aqueles que estão em outro continente, em outro lugar, que a tua mão e a tua paz possam invadir os nossos corações e que a nossa paz, Senhor, não seja por circunstância, mas seja aquela que excede todo o entendimento. Eu abençoo, Deus, cada pessoa, que a tua mão seja sobre eles, continua nos dando graça. Abençoa os nossos pastores, Senhor, cada um deles, ó Deus, que não estejam aflitos, que a tua mão seja sobre eles, Senhor, que o Senhor possa dar provisão àqueles que necessitam. Senhor, nos dá sabedoria nesse momento, Pai.
nos ajuda. Nós te louvamos, Senhor, pelo ensino, pela tua palavra, por essa oportunidade, Senhor. Abençoamos o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Em casa, fiquem em casa. Ajudem os mais velhos da sua família. Não evitem a visita, evitem o contato. Eu não vejo, como eu falei aqui para vocês no começo, os meus pais há 9 dias. Todo dia eu ligo. É difícil, né? Mas eles precisam de assistência. É um momento também psicologicamente difícil. Então a gente pode ligar, a gente pode fazer chamada de vídeo. Não visitem, porque quando você visita, mesmo que você esteja saudável, você expõe aquele que você está visitando a doença, né? Muitas pessoas estão saudáveis, mas passam um vírus, né? Um vírus terrível, ele está em toda parte. Então vamos ter cuidado, vamos ser prudentes, vamos vigiar e orar, como diz a palavra. Primeiro vigia e depois ora, né? Que Deus possa abençoar vocês. Lembrando que hoje, 18h30, tem live, tem culto com o pastor Eduardo, né? Deus abençoe, fiquem com Deus. Se quiserem colocar aqui uma saudação, algum pedido de oração, fiquem à vontade, tá bom? Quer mandar um beijo para eles? Tá chorando, Giovana tá chorando. Nada, não, um beijo, gente. Tô toda descabelada. Ela tá descabelada, né? Deus abençoe vocês. A gente fica até com dó de desligar, né, irmãos? Mas tem que desligar. Deus abençoe. Fique com Jesus.